Tá, boa noite a todos, sejamos bem-vindos à palestra de sexta. Hoje a nossa palestrante é a Ana Célia. A leitura de harmonização é do livro Caminho, Verdade e Vida, Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Mestre, está em João capítulo 20, versículo 16. Só descer aqui. Dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdalena. Nem mesmo morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário, redentor de sua existência angustiosa. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o mestre primeiramente a Pedro ou a João, a sua mãe ou aos amigos. Todavia, é igualmente razoável reconhecermos que, com seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém, como Maria de Magdalena, houvera transformado a sua, à luz do Evangelho Redentor. Então, vamos nos concentrar, pedir a Jesus que nos auxilie nesta palestra, neste momento, que possamos compreender o que aqui for dito pela nossa irmã e que ela também possa receber o auxílio em suas palavras. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. A senhora, dona Ana Célia. Assim seja, querida. Muito obrigada. Quero pedir desculpa inicialmente por esse transtorno, que foi uma situação que eu até me espantei, devido estar tudo pronto e não aparecia, não entrava, o WhatsApp não entrava de jeito nenhum. Mas graças ao Pai estamos novamente reunidos. E o teor da nossa fala, né, fechando esse mês tão maravilhoso, dedicado exclusivamente à alma feminina, é justamente os desafios que a mulher enfrenta perante todas essas situações do momento. Nunca a mulher, no seu protagonismo, esteve tão cercada de situações desafiadoras. E é isso que eu vou trazer para vocês, numa visão muito simples, claro, mas com certeza vai trazer bastante material para nós refletirmos enquanto é, pessoas que estamos interessados em todo esse problema da evolução e a existência do espírito. Então, eu trouxe aqui uma observação de uma mensagem. Eu adorei que a mensagem que vocês colocaram foi de Madalena, e eu também trouxe uma que é da obra Pão Nosso, aonde ele vai falar para nós que o Evangelho, né, com Jesus, foi inaugurado uma nova era para as esperanças femininas, porque a gente compreende que na antiguidade a mulher não passava de um objeto, de um instrumento que não tinha praticamente vontade própria.
né? Era levada ao sabor da vontade masculina, por N razões. Mas desde que Jesus chegou aqui conosco, nós vamos olhando o Evangelho e vamos percebendo o respeito que ele foi trazendo na terra pela missão da mulher, tirando daquela condição, vamos dizer assim, aviltante, porque ele trouxe uma imagem assim de um ser na qualidade de mãe, de irmã, de esposa, de filha, associada aos destinos da criatura masculina, né? Então, Jesus deixou a mensagem levantando a condição da mulher. E, claro, conforme os costumes da época, confiando-a ao homem, ao esposo, ao companheiro, mas vamos dizer assim, num respeito, num carinho, num aconchego que não era comum entre as figuras masculinas de então. Então, Cristo tomou uma atitude também polêmica, porque a lei era bem dura com as mulheres. E a gente vê no episódio da mulher que foi pega em adultério, que se Jesus não tivesse tido essa conduta, ela teria sido apedrejada. Então, Jesus traz a mulher na condição de filha de Deus, né? E assim, criatura de Deus igual ao homem, trazendo, entre aspas, uma antevisão dos direitos que a mulher teria mais ao longo dos séculos. Então, é muito importante a gente perceber que durante todo esse processo evolutivo, a mulher começou a se projetar, né? O espírito feminino começou a se projetar e vamos dizer assim, em alguns casos, até assumir o lar, né? Há muitos casos onde as mães são solo e elas assumem toda aquela responsabilidade do lar. Mas ainda assim, nós temos sempre que lembrar que nós somos fruto hoje daquilo que está para trás, do nosso passado. E a gente sabe que experiências que são conflitantes na infância ou em encarnações anteriores, elas entram em jogo quando o ser reencarna. E muitas das questões que, muitas das vezes, não digo nem só a mulher, também o homem, na idade infantil, dependendo de como ele foi trazido à luz, as questões da educação, as questões do lar, ele pode trazer um clima de instabilidade emocional devido a tantos altos e baixos durante a criação desse ser. Então, a mulher, como também a figura masculina, estão, vamos dizer, no mundo, às voltas por todas as questões que dizem respeito ao mundo moderno. E aí eu queria trazer para vocês uma questão que me chamou muita atenção nesses tempos, que são os vícios. Na humanidade, durante muito tempo, sem olhar para esse lado negativo, as pessoas buscavam álcool, ou a nicotina, ou o sexo, ou mesmo as drogas, né? Drogas farmacológicas mesmo, que momentaneamente aliviavam as carências, as ansiedades, os desajustes e as pressões psicológicas correntes, né? Do dia a dia, os impulsos energéticos que muitas das vezes desequilibram.
E esse ponto é importante por conta da nossa vigilância, enquanto espíritos imortais que somos. Porque quando a gente fala de vício, nesse sentido, a gente sabe que ninguém inicia uma prática dessa, mas pensando em se tornar um viciado. O que a pessoa deseja, no caso, especificamente no caso da mulher, seria momentaneamente aliviar estas tensões. Só que, claro, momentaneamente, com todos esses aparatos modernos, aquilo ali fica encoberto. Mas, depois que passam esses efeitos, aquele mal-estar interior, vamos dizer, aquela insegurança, aquela ponta de desequilíbrio, a desarmonia, ela não desaparece, ela fica camuflada. Então, é necessário, e aí eu falo não só para o espírito feminino, mas também para o masculino, observar, como está lá em Marcos, observar, vigiar, orar. Porque nesse vai e vem do nosso dia a dia, poderá acontecer um momento em que nós sejamos convidadas a que não tem nada demais, você reunir com as suas amigas, não tem. Mas no momento em que extrapola aquele cenário, e você começa a se sentir bem devido à ingestão de elementos que não vão fazer bem, isso pode trazer situações muito danosas para o psiquismo feminino, masculino também. Um outro fator que eu vejo também é a comida em excesso. Hoje em dia, devido a todas as facilidades que nós temos, existem muitas opções de comida em excesso, ou seja, a pessoa comer sem perceber que está comendo e que já comeu o suficiente. Então, é o caso da glutonaria. A glutonaria, ela se transforma numa fuga também, mas ela desorganiza não só a mente, mas também o corpo profundamente. E nós temos testemunhado casos de pessoas que, nos desvarios, elas se deixam envolver de uma forma que elas não percebem, ou por outra, a percepção delas é distorcida. Então, casos em que a mulher não pode nem se mexer de tanto comer, deveríamos verificar em que nossos desafios estão nos prendendo e por que estamos tentando fugir deles. Isso aí é importante para nós entendermos os nossos mecanismos internos. Uma coisa também muito importante, queridos, que me parece hoje estar um pouco mais, vamos dizer, mais forte do que era antigamente. Nós temos também vícios comportamentais. Então, vejam, falar descontroladamente. Isso. Um discurso que nunca acaba. Eu preciso ter um momento e parar e refletir por que essa fala, por que estou falando tanto, estou monopolizando, eu não estou deixando o grupo se expressar. Mentira. Esse é um artifício que, assim, no início, ele dá um resultado positivo e ele se impregna no nosso psiquismo. Então, a pessoa começa a mentir constantemente.
tudo ela arranja uma história, mas uma história plausível, que na mente dela faz todo o sentido, mas não é a realidade. Então, veja, duas coisas importantes. Falar descontroladamente. Quando nós nos percebemos, ou às vezes um familiar, um colega do trabalho, um amigo do centro, isso é, poxa, mas você está muito falante. Observe se é só agora que você está falante, ou se você já vem com esse comportamento. Mentira. Mentira é uma fuga que ela traz muitas consequências, como a lamentação sistemática. Nós estamos nos lamentando sistematicamente. Então, são questões que eu estou trazendo aqui, porque esses vícios comportamentais, eles interferem tanto quanto os outros vícios que nós estávamos mencionando. Então, um outro, nos acharmos sempre corretas. Eu que tenho a razão, eu que tenho a verdade, ou a minha verdade é a verdade correta, eu me imponho nos meus grupos, e isso precisamos refletir de que forma, por que estamos agindo dessa maneira, sem ouvir os colegas, sem atender aos familiares, sem estar, vamos dizer, cooperando. Precisamos estar sempre corretas, sem aceitar os pontos de vista dos outros. Então, esses desafios, eles são importantes, porque eles são comportamentais, eles são internos, eles vêm de dentro para fora. E se eu não estou fazendo o meu exercício, um pouquinho, cada dia, uma gotinha, como é que foi meu dia? O que foi que aconteceu? Em que ponto eu fui bem? Em que ponto eu exagerei? Ou então faltou ação naquele outro ponto? Essas simples perguntinhas, elas vão nos trazendo a sensação de que aquele ponto lá nós precisamos olhar. Um outro vício comportamental, gastar desnecessariamente. Comprar tudo que vê pela frente, para nós representa, vamos dizer assim, uma busca do quê? O que estamos procurando. No momento que eu gasto desnecessariamente, gerando todo um fluxo de problemas no meu orçamento, na minha vida, eu não resolvo a situação que está dentro de mim e que eu preciso trabalhar. Uma outra coisa também de vício comportamental é o de criticar e julgar mal. Ou seja, toda situação eu me coloco muito acima do outro e eu faço uma crítica. Se eu não perceber isso, com o tempo, eu fazendo as pequenas perguntas, eu vou me pegar nessa situação, que estou na posição de juiz e júri das pessoas. Será que eu sou melhor do que elas? Então, trabalhar descontroladamente, agora me lembrei, trabalhar descontroladamente. Eu me dedico 100% no meu trabalho, fora do meu lar, o que será? E as minhas questões lá, que horas que eu vou tentar conversar, que horas que eu vou tentar resolver. Então, esses vícios de comportamento que a gente vai descobrindo em nós, eles precisam ser examinados. Por quê? Porque nossa vida não é só isso. Existe muito mais que o espírito imortal pode fazer
né? Ser útil, fazer o bem, estar na corrente da vida, colaborando. E no momento que eu escondo de mim essa boa oportunidade, eu estou saindo da corrente da vida. Então, renovar o nosso movimento, nosso pensamento, nosso sentimento, as coisas que estão acontecendo, muitas das vezes fora, será que eu trago para mim? Então, são questões assim que às vezes a gente não se lembra de perguntar a si mesmo, e é como se fosse uma dispensa, vai enchendo a dispensa, vai enchendo a dispensa. Então, vamos olhar com mais carinho para nós, as mulheres quanto os homens, o que estamos fazendo da nossa vivência do dia a dia. Não, às vezes a pessoa fala um vício, mas ela pensa só nos vícios, como nós falamos antes. Mas esses, os comportamentais, eles são assim, eles passam despercebidos na gente, quando a gente não tem o costume de observar a si mesmo, e depois está uma bagagem imensa guardada dentro de nós, e vai ser muito mais trabalhoso desatar esses nós, e que nós possamos ficar com tranquilidade perante o fluxo da vida. E eu estava estudando isso, e eu me lembrei de uma passagem que nós temos aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que eu até coloquei aqui, capítulo 28, item 20, que é naquele último capítulo do nosso Evangelho. Existe lá uma prece para pedir força de resistir a uma tentação. Olha que interessante, gente. Que Porque muitas das vezes não temos esse verso de nos examinar. Então, pode vir alguma influenciação, ou pode ser de nós mesmos, sem perceber. E aqui tem uma orientação de Kardec que é fabulosa para nós. Eu vou só ler um pouquinho, não vou ler o item todo, mas é o item 20 do capítulo 28 do nosso Evangelho. Ele começa dizendo assim: duas origens podem ter qualquer pensamento mal. Opa. Então, ele já foi direto ali na raiz, pensamento. A própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber esta influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. Então, aqui está um conselho de Kardec muito útil para todos nós hoje em dia. Pensar nosso pensamento. O que nós pensamos constantemente? Qual é que tipo de leitura eu gosto de fazer? Que tipo de programa eu gosto de assistir? Qual é o teor da minha conversa? O que passa no meu sentimento? Então, isso que nós percebemos, e ele vai em frente aqui, todo esse item 20, e depois ele dá uma sugestão de uma pequena prece. Por que, meus amigos, que eu estou chamando a atenção? Justamente por conta dessas questões que estávamos conversando. Porque muitas das vezes, com o nosso próprio comportamento, nós podemos atrair uma influência
de algum espírito que se afinize com aquele momento que estamos passando e tentar tirar de nós a nossa paz, nos influenciar negativamente até que a gente, não percebendo, quando se der por conta, vai estar sob uma obsessão. Nos dias que correm, é muito importante, amigos, nós temos em mente que nós estamos aqui encarnados, mas as correntes mentais, as correntes de pensamento estão ao redor de nós, para que nós não acolhamos determinadas sugestões e, por outro, nos fortaleçamos no bem. Porque Kardec fala aqui que se nós somos imperfeitos, nós podemos atrair a influenciação negativa de um espírito, muitas vezes oportunista, muitas das vezes não é um inimigo, é um oportunista que vê naquele momento a semelhança e ele se aproxima. Então, eu vou deixar para vocês essa observação, porque realmente esse capítulo 28 do nosso Evangelho é um capítulo que nós necessitamos diuturnamente recorrer, porque ele traz aqui, além das preces, ele traz todos os apontamentos para nos lembrar o que é importante para nós. E as situações de nossa vida, nós encontramos um bom lenitivo, né? Um outro fator que tem chamado a atenção durante esses tempos é o fator violência. Fator violência que tem acontecido, vamos dizer assim, diuturnamente, os jornais, os telejornais, as mídias sociais. Estão geralmente falando de algo ou de outra coisa, nos trazendo esse panorama. Ora, o espírito que vem na complexão feminina, geralmente, ele tem uma complexão muito mais delicada do que a complexão masculina, e devido à própria vida, devido à própria vivência do momento, muitas das vezes, os lares que não oram, que não buscam a compreensão, eles podem vivenciar um momento ou outro de violência, porque muitas das vezes a violência, ela não é só física, né? Existem vários tipos de violência. Então, a família, durante os seus evangelhos, buscar os melhores pensamentos e sentimentos para que a violência física, que é a mais evidente assim, não comece. Por exemplo, tapas, empurrões, né, chutes, coisas assim, muitas das vezes, torturas. Não. Precisamos ter em mente a proteção espiritual para o nosso lar, de forma que essas ideias de violência física não passem nem por nossa mente, nem nosso coração. A violência psicológica. Muitas das vezes, na família, existe um ou outro que visa controlar o comportamento do outro. Se for com relação à mulher, ela vai sofrer tipos de ameaças, humilhações, né? Distorções de fatos, e até, às vezes, ridicularização da sua pessoa, ou seja, condutas que vão causar danos emocionais e diminuir a autoestima.
Então, trazer para nossas reflexões o Evangelho de Jesus, que foi o primeiro assim que pregou a não violência, trazendo situações do dia a dia que ele atuou, é muito importante para que o clima doméstico, eu falo clima doméstico, gente, porque a família é o planejamento divino, é o primeiro lugar aonde a gente vai precisar atuar com bom senso. Mas podemos levar todo esse cabedal para os nossos trabalha fora, para o nosso escritório, para o local onde trabalha, até mesmo no centro espírita, trazer esse clima de tranquilidade, para que a violência que está lá fora não chegue até nós, né? No lar pode acontecer também violência sexual, não é verdade? Coisas assim que forçam a mulher, e muitas das vezes há casos que até impedem a mulher de usar métodos contraceptivos, né? Ou seja, situações aonde haja uma agressividade e que o relacionamento deixe de ser consensual. Então, aí precisamos estar atentos. Nós que fazemos parte do entorno familiar, e aí não só a mulher, mas o esposo, observando sempre os filhos, situações de violência, inclusive tem violência até contra o patrimônio da família, né? Aquelas brigas aonde quebra tudo quanto é janela, quebra as coisas dentro de casa, destrói documentos. Ou seja, são situações que na hora da raiva, na hora da cólera, a pessoa não pensa que aqueles objetos, no final, depois, ela vai ter que repor. Vai ser um prejuízo para o casal ou para o familiar que está ali. Então, tentar sempre com o nosso pensamento, trazer o entorno da pacificação para nós. Evitar as violências morais, né? No caso, existem algumas notícias que a gente vê, aonde um calunia o outro, né? Um difama o outro. Não deixar a nossa cólera fazer com que nós injuriemos o outro, ofendamos a dignidade dos nossos irmãos, porque é aquele princípio, não é? O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Ai, Ana, mas e se eu for vítima disso? Sim, se nós formos vítimas disso, nós temos que tentar a primeira abordagem. Conforme se apresente a situação no decorrer, aí sim nós vamos buscar outros meios, através da justiça, outras coisas que possam nos ajudar. Mas, dentro do nosso lar, especialmente nesses dias que correm, tentar buscar a presença, estar participando, porque muitas das vezes nós buscamos, mas o familiar às vezes se recusa de compartilhar algumas coisas. Então vamos buscar ajuda, se for ajuda médica, se for ajuda psicológica, além do evangelho, além de toda a terapia espírita que nós temos, não tenhamos dúvida, amigos, que nós estaremos num caminho muito positivo na busca da paz. E uma coisa muito importante, amigo, eu estava também buscando exemplos femininos para trazer para nós nessa noite, e eu me lembrei de Joana de Cusa, aquela
mulher que ouviu Jesus falar e pensou em segui-lo, mas ela era esposa de Cusa, né, que era o então nobre naquele tempo, e não foi possível a ela. Mas numa conversa que Jesus tem com ela, vou trazer aqui para vocês, porque ela diria assim: o senhor não acha que eu devo colocar, cadê? Eu devo colocar esses princípios que o senhor ensina para o meu marido, tentar mostrar para ele, para que ele haja dentro desses princípios? Aí Jesus fala que não. E aí ele dá uma orientação para ela e diz assim: por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Isso é Jesus conversando com ele. Por que não fulmina com raio um conquistador desalmado que espalha miséria e destruição com as forças sinistras da guerra? Olha aí, bem atual, né? Às vezes podemos pensar assim. Aí ele vira e diz: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma dos seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. E aí ele vai e diz assim: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Olha essa lição de Jesus. Então, veja, existem momentos na nossa vida, em especial nós que somos mulheres, somos donas de casa, trabalhamos, temos uma vida em família. Não será discutindo nem impondo. E aí eu trouxe uma mensagem belíssima da Palavra de Vida Eterna, que é a mensagem 46, aonde ele nos diz: inicia teu apostolado de paz, calando a inquietação no íntimo do teu próprio ser. Então, como diz aqui Jesus, eu não vou conseguir a paz fazendo guerra. Eu preciso primeiro me aquietar, intimamente, para eu não ser o ponto da escolha. Olha uma outra coisa linda que ele coloca também aqui na palavra de vida eterna. Onde surjam razões de queixa, seja a cooperação que restaura o equilíbrio. De fato, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, são condutas que não são fáceis de nós executarmos devido ao calor do momento. Mas, justamente, nós precisamos lembrar desse diálogo de Jesus com Joana de Pouso e nessas ponderações sobre essa mensagem 46 da Palavra de Vida Eterna, porque, como mulher, com a nossa sensibilidade, nós podemos ter um ponto de apoio em várias situações conflitantes. Então, primeiro de tudo, inicia calando as inquietações no íntimo do próprio ser. Como é que eu faço isso? Tem pessoas que não gostam de meditar, então
Oremos em horários determinados durante o dia, acalmando o nosso interior, para que a gente possa ter as boas ideias, para a gente possa ser pacificadora. Onde surjam razões de queixa, ou seja, se eu tiver do que me queixar, não. Eu vou cooperar para que se restaure o equilíbrio. E onde medrem os espíritos, os espinhos do sofrimento, ser a consolação que refaz a esperança. A mensagem é belíssima, minhas queridas. É porque eu não vou ter condição de ler tudo aqui. Nossa hora já está chegando. Mas eu penso que essas ações, né, tendo o coração feminino, esse veso do aconchego, do calor, da cooperação, e não nos deixemos abater, amigos, pelas situações do mundo. Claro que nem sempre nós vamos ter a palavra final, mas a nossa conduta pode determinar muitas coisas maravilhosas, tendo em vista a nossa postura da não violência. Então, quer dizer, Jesus, quando orienta a senhora Dona de Cusa, ele dá essas valiosas, vamos dizer, pontuações para ela refletir, porque, no caso, se ela saísse do lar dela, descontente com o esposo, para seguir Jesus, teria uma outra oportunidade depois que ela querer de novo, de voltar para refazer aquele caminho que ficou interrompido. Então, ele falou para ela que a sabedoria do céu não extermina as paixões, transforma. Então, se eu não estou conseguindo com a minha fala, eu me calo, eu oro, eu peço o equilíbrio para que, quando chegar a hora de eu falar, eu ser um ponto de apoio, e não o contrário, né? E aí, Jesus encaminha ela para que ela volte para o seu lar. Porque é no nosso lar, minhas queridas, meus queridos, que nós vamos ter, vamos dizer assim, o material que a bondade celeste nos dá, a forma dos filhos, dos pais, dos esposos, de tudo que nós temos, para o nosso próprio equilíbrio interno. Tá bom, meus queridos. Eu não trouxe mais outras situações, porque eu achei essas de maior relevância pelo momento que nós estamos vivendo. E eu, na pessoa da benfeitora Joana de Cusa, eu homenageei todas nós nesse dia que buscamos sempre o de melhor para nós, para nossas famílias e para todos aqueles que estiverem próximos de nós. Muito obrigada, queridos corações. Obrigada pela indulgência de vocês, no sentido de que quase que eu não entro para fazer a palestra. E desejar o de melhor para os corações de vocês. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus. Agradecemos, dona Ana Célia, pela sua colaboração e participação. Alguém quer falar, acrescentar alguma coisa, alguma dúvida? Eu quero agradecer a dona Ana Célia pela belíssima palestra, nos orientando, nos conduzindo assim, para o bem. Então,
Muito obrigada. Te agradeço, minha querida Zilda, Sim, agradeço de coração. Refleti muito esses dias sobre esses temas. Eu acho que, assim, para a gente, enquanto mulheres, é importante. sim, é muito importante mesmo. Muito obrigada mesmo. Imagina, imagina. Eu que agradeço a oportunidade, como sempre, de vir estar com vocês. Então, Dona Zilda, já que a senhora ativou o microfone, faça a nossa prece, por favor. Sim, então, envolvida nesse clima de amor, nós agradecemos a Jesus por nós estarmos ouvindo a dona Ana Célia neste tema muito bom para todas as mulheres. Agradecemos aos nossos amigos da espiritualidade, nossos guias espirituais, e pedimos a Jesus que nos dê a paz, o amor e a compreensão nos nossos lares. Obrigada, Senhor, e assim seja. Assim seja, minha querida. Assim seja, amigos. Muito obrigada de joelho por essa oportunidade, tá bom? Obrigada, Fiquem com obrigada. Deus. Obrigada Imagina, por essa grande oportunidade de falar sobre nós, imagina. mulheres, e que em alguns momentos nós nos sentimos lá naquele momento. Foi maravilhoso. Tá certo, minha querida.